Notícia exclusiva aqui do Goiás, Deus diretoria alviverde acerta o empréstimo de atacante velocista revelado nas categorias de base para o futebol europeu já com a compensação financeira. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa informação, qual é o percentual atualmente do Goiás, até quando vai o seu contrato e essa boa possibilidade de chegada nos cofres do Verdão, né? Uma grana importante visando o ano que vem. Quero comentar também sobre a seleção do mês, segundo o SofaScore dessa rodada, né? Do mês em geral no Campeonato Brasileiro, com duas presenças de jogadores do Goiás, tanto o Tadeu quanto também o zagueiro Lucas Alter. Quero trazer a escalação em geral nesse Campeonato Brasileiro e também se isso pode acabar valorizando, né, o passe do zagueiro Lucas Alter, que ainda pode deixar o Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, esse ainda com um cenário um pouco alternativo, mais legais aqui para o nosso estúdio, e eu volto a acrescentar sempre, né, pelo menos a qualidade de som e também de imagem para vocês, mas também no lado dos bastidores, com as camisas aqui do Goiás, com um cenário mais bonitinho, é sempre mais agradável, fechado? Quero passar também o recado do nosso apoiador aqui do canal, que é a Zapay. Facilita bastante a sua vida e também na parte do trânsito e na parte financeira. Só utilizar o nosso cupom GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, como por exemplo o IPVA, multas de trânsito, licenciamento em geral e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Só vir aqui pelo nosso link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e também utilizar o nosso cupom GOIAS25 para o pagamento das suas taxas. Até mesmo para você consultar se tem algum tipo de multa, algo que você não sabe nos últimos meses, é fácil e gratuito. Só você baixar o aplicativo e consultar a placa ou do seu carro ou da sua motocicleta. Não perca essa oportunidade com quem entende do assunto. Vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o empréstimo da diretoria do Goiás visando a temporada no calendário europeu. Na sequência do ano, o jogador tem contrato ainda longo do maior do Centro-Oeste, que é o ponta esquerda Wendel. Jogador de apenas 19 anos de idade, fez muito bem a disputa da Copinha dessa atual temporada e também nas outras competições da categoria Sub-20 do Verdão. No geral foram 23 partidas com 5 gols marcados. Na disputa do Campeonato Goiano, até apareceu em alguns jogos, né? Foram 4 atuações na disputa do estadual e também mais 2 na Copa Verde. Entretanto, na Série A do Brasileirão, só ficou uma vez, né, no banco de reservas, naquele empate na Fonte Nova em 1-1 diante do Bahia. Não apareceu mais nenhuma vez no banco, nem sequer em partidas do Brasileirão, Copa Verde, Campeonato Goiano. Acho que foi uma decisão errada da diretoria alviverde. Tanto é que nessas suas participações no elenco de cima não foi titular nenhuma vez. Ele somou apenas 55 minutos no Campeonato Goiano e mais 33 na Copa Verde. Então dá para dizer que o Wendel não jogou nem 90 minutos, né, com a camisa do Goiás. E acho assim um jogador diferenciado. Obviamente, por ser das categorias de base, não dá para dizer que no profissional teria um desempenho igual, por exemplo, na categoria Sub-20. Mas é uma aposta, é um jogador que surge com bastante potencial, numa posição carente não só do Goiás, mas de vários clubes nessa Série A do Campeonato Brasileiro e com a boa possibilidade de revenda futura, né? Visando aí o jogador que tem apenas atualmente 19 anos de idade. Essa informação eu confirmei ainda lá na sexta-feira, inclusive para quem é seguidor do Goiás News no Instagram, viu essa informação em primeira mão. Vou deixar o link do nosso Instagram aqui embaixo também na descrição do vídeo, porém eu acabei gravando os outros vídeos aqui para o começo da semana somente, nessa segunda-feira, e resolvi também trazer outros detalhes, outras atualizações a respeito desta negociação. O Wendel tem contrato no Goiás até dezembro de 2025 e só vai estar emprestado ao FC Zorya, equipe da primeira divisão ucraniana, geralmente fica ali na terceira, quarta, quinta colocação, nos últimos anos acabou caindo um pouquinho de rendimento, mas é um time bastante qualificado, tecnicamente até no poder financeiro também nas últimas temporadas. A gente sabe bem tudo que está acontecendo por lá, não vou me alongar aqui nesse assunto, porque o YouTube não gosta desse tipo de assunto, né? Então não irei afundar muito nisso. Porém, o Wendel vai de um empréstimo de uma temporada, ou seja, até o final do mês de julho do ano que vem. Lembrando que a janela, a temporada, né, no futebol europeu se encerra na metade do ano. E segundo informações também do Eduardo Pinheiro no seu Twitter, o Eduardo que é o diretor das categorias de base do Goiás, o Verdão irá receber um valor já pelo empréstimo do Wendel nesse atual momento, a quantia ainda não revelada, e também existe uma opção de compra já fixada de 80% dos direitos econômicos do atacante Wendel para o Zorya FC. Caso o Zorya queira comprar o jogador em definitivo, ao final da temporada europeia, ele pode fazer o pagamento desta quantia que já está fixada por 80% e o Goiás permanece com 20% do jogador e de uma venda futura, né, caso ele seja negociado
com o Zóio. Então, jogador que tem contrato longo no Goiás, retornando, por exemplo, se não der muito certo lá no futebol ucraniano, ele pode retornar para o Goiás na metade do ano que vem e ainda assim terá uma idade para o elenco sub-20. Então acho sim um empréstimo interessante, só não gosto dessa ideia do Goiás não utilizar os seus garotos da base. Até mesmo falei um pouco mais, né, a respeito desse assunto. Eu acho que eu gravei esse vídeo foi na quinta ou sexta-feira. Vou deixar aqui para vocês na tela final explicando, né, por que o Goiás não utiliza os seus garotos das categorias de base. Poderiam ser joias a serem lapidadas no Campeonato Goiano, tendo chances ali nos jogos mais fáceis, né, do Goianão, na primeira fase, também nas fases iniciais da Copa Verde, porém o Goiás não faz isso, né, chegando, por exemplo, no Brasileirão com jogadores mais maduros. O Goiás ainda não tem essa filosofia, apesar de ter revolucionado bastante as suas categorias de base nas duas últimas temporadas, porém eu vejo com vários jogadores, por exemplo, da disputa da Copinha, que eu gostaria de ter visto mais vezes em campo no elenco de cima, como o lateral esquerdo, o Xavier, os dois zagueiros, né, o Mina e também o Nolasco. No meio de campo, o Alan, camisa 10 na disputa da Copinha, só ganhou uma chance, se não estiver enganado, um ou dois jogos, entrando no segundo tempo no Goianão, também na Copa Verde. O próprio Wendel, né, só fez 6 partidas e foi o jogador que mais atuou, ó, pra você ver, o tanto que é um absurdo um negócio desse, né. Beleza que o Pedrinho também teve uma grave lesão, mas o jogador do time que chegou até as semifinais, o Goiás é um dos times mais pobres, né, da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Goianão, que a diretoria já falou 1 milhão de vezes que não vale nada, não vai ser eu que vou mudar esse pensamento, e ainda assim você não utiliza os seus garotos. É difícil de entender, mas enfim, esse é o Goiás, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Acho que o Goiás vai mudar um pouquinho a sua filosofia nesse quesito, né, da integração do sub-20 para o elenco profissional, e se o Eduardo Pinheiro continuar à frente do Verdão, algo que eu vejo como pouco provável, visando as temporadas de 2024, 2025, é um cara que sabe trabalhar muito bem e também já teve outros convites, né, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol europeu. Pode comentar também a respeito aqui do Wendel. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido com mega desconto para você, seguidor aqui do YouTube do Goiás News. Só falar que viu o nosso anúncio aqui pelo YouTube e você garante o polimento cristalizado, que anteriormente era de R$ 280 a R$ 235 à vista. Muito simples, só chamar no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, falar que veio aqui pelo nosso canal e retirar o seu voucher com esse valor promocional e ir em qualquer uma das 5 unidades do Brasil Lava Rápido, espalhadas por Goiânia e também em Aparecida. Tem uma unidade no Jardim América, também no setor leste Vila Nova e outras 3 unidades na Avenida Rio Verde durante toda a sua extensão. Vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também mais informações no Instagram, tem o WhatsApp também, todos os detalhes aqui embaixo. A ducha rápida também nesse comecinho de semana, resolvendo ali a parte exterior do seu veículo a partir de R$ 11,00 para carros de pequeno porte. Mais detalhes do Brasil Lava Rápido você encontra logo aqui abaixo na descrição. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre a finalização do mês de agosto, segundo o SofaScore, dos jogadores com maiores notas médias, né, nessa disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e com a presença muito bem justificada de 2 jogadores do Goiás na linha de defesa. O Verdão, que nos últimos 8 jogos só levou 3 gols, né? Inclusive até teve uma sequência negativa contra o Atlético Paranaense e também diante do Corinthians, né? Levando 2 gols em sequência, ficou no 0-0 contra o Internacional no último final de semana e repetindo esse feito. No caso, tanto o goleiro Tadeu, com uma nota média de 7,65 deste último mês de agosto na primeira divisão, e também o zagueiro Lucas Alter com 7,37 também na linha de defesa. Os outros jogadores, o Igor Gomes do Internacional na lateral direita, o Adrielson, zagueiro do Botafogo, também no miolo da zaga, Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino na lateral esquerda. Meio de campo, André, Lucas Silva, Rafael Veiga e também o Cauli, jogador com bastante destaque com a camisa do Bahia. Lá na frente, tanto o Paulinho, que foi importante, né, marcou gols nas 2 últimas rodadas, e o Luiz Soares, que também vem conseguindo melhorar bastante neste último mês de agosto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito tanto dessa avaliação dos jogadores com as maiores notas, né, médias nessa disputa do mês de agosto da Série A do Campeonato Brasileiro, e de forma muito justa também a presença de 2 atletas do Goiás. Gostaria de destacar principalmente o Tadeu, que obviamente o Lucas Alto também vem jogando muita bola, mas é um jogador que já não é desse mês. O Tadeu
de uma forma diferenciada. Por quê? Teve um momento de instabilidade naqueles jogos contra o Coritiba, também contra o Santos fora de casa, umas espalmadas aqui, outras saídas de bola ali, e você via que não estava com aquela mesma confiança de antigamente. Dá para dizer que nas duas últimas rodadas, o Tadeu vem sendo um jogador muito mais seguro pelo Goiás. Eu até estenderia um pouquinho mais, desde o jogo contra pelo menos contra o Atlético Paranaense, vai. Contra o América eu ainda não gostei, dei uma espalmada aqui, outra ali, mas nessas duas últimas atuações e principalmente na última, diante do Internacional, salvou o Goiás de uma derrota, né, naquelas duas defesas em cima do Ener Valencia. Acho que ele até erra na saída de bola do segundo lance, acho que ele poderia ter ido, socado a bola, até mesmo encaixado, o Bruno Melo também falha na defesa, mas esse é o importante, né, essa parte importantíssima do futebol, sempre os erros irão acontecer, porém, você tendo esses jogadores diferenciados para corrigir é fundamental. E o Goiás conta sim com um excelente goleiro e todo mundo sabe disso, porém a fase dele não era das melhores. Conseguiu recuperar sim muito bem a sua moral, salvou o Goiás contra o Corinthians, também agora diante do Internacional, fazendo grandes defesas. O Lucas Alter, a gente já sabe desse seu desempenho, apesar também, eu entendo que caiu de desempenho nessas duas últimas rodadas, principalmente na parte de saída de bola, faltando um pouquinho de concentração, nada demais, não quer dizer absolutamente nada, uma pequena variação, mas mesmo assim, na parte defensiva, foi excelente, né? Nos jogos contra o Atlético, o Atlético ele não jogou, contra o Corinthians e também agora diante do Internacional. Uma pena que acabou sendo expulso, né, na última rodada. Não defenderá o Goiás no duelo contra o Palmeiras e ainda pode ser negociado, já que a janela de transferências no futebol europeu para ligas mais alternativas segue aberto até a metade desse mês de setembro. Acredito que o Lucas Alter irá sim cumprir o seu contrato de empréstimo no Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa também a respeito desse jogador. Os dois, né, que vem ajudando bastante essa linha de defesa do Goiás, e eu colocaria notas muito boas também para o Hugo na lateral esquerda, jogador que vem sendo bastante regular nas 3-4 últimas rodadas da primeira divisão. Da mesma forma, o Maguinho na lateral direita, o Bruno Melo, apesar dos pesares, não é um zagueiro, enfim, a gente já comentou a respeito disso aqui no canal. É um jogador que tem sim uma ótima saída de jogo pelo lado esquerdo e vem sendo um atleta ligado no jogo o tempo inteiro, muito bom em cortes e antecipação. Venho gostando também bastante do Bruno Melo pelo lado esquerdo do campo, e era uma defesa que eu até vim aqui gravar com vocês, eu estava até refletindo sobre isso, né, no último final de semana. Para a Série A, não é o nome dos sonhos, né? Por exemplo, hoje a defesa titular do Goiás, né? Que seria o ideal. Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e o Sander na lateral esquerda. Aquele período ali antes da chegada do Armando Evangelista, o Goiás com a média de quase 2 gols sofridos por jogo, falava, gente, olha, a zaga do Goiás não é a melhor do mundo, o melhor dos cenários, falta reservas, mas esses titulares deveriam ter uma atuação mais sólida, né, com menos gols sofridos na disputa da primeira divisão, e eu ficava até assim meio sem jeito, porque como que eu vou defender um time que vem levando 2 gols por jogo, essa mesma linha de defesa? Foi só chegar o Armando Evangelista e acabou explicando tudo isso, né, com um trabalho tático mais bem feito. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários, o que é que você pensa a respeito desse assunto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Nosso canal de cortes, aqui na tela final você encontra também o cardzinho dele e os 2 apoiadores do canal, tanto o Brasil Lava Rápido quanto também a Zapay, os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!